pessoal, eu vou falar agora do tema responsabilidade civil, que é um tema muito caro entre nós estudiosos do direito público, precisamente do direito administrativo brasileiro. Estou falando de um fato grave que houve no Brasil recentemente, que foi as depredações à vida nos 3 poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023. A pergunta que se faz é: quem foi, quem ordenou, quem organizou, quem financiou e quem praticou os fatos? Assim, sabendo todas essas decorrências de ordem mecânica, política, administrativas, nós temos que saber como é que se indeniza e restaura-se a ordem anterior. Por essa razão, eu fiz um artigo a ser publicado nas revistas jurídicas brasileiras. Então, a começar, houve um fato narrado em prosa e verso, em televisões e comentários de todos os tipos, que haveria um fato inusitado na República do Brasil após a posse do presidente Lula, e foi no dia 8 de janeiro de 2023. Houve a depredação geral, como foi filmado aos 4 cantos no Brasil e divulgado. Assim, a pergunta que se faz: esses fatos multitudinários, este é fato praticado por multidões, quem responde civilmente? Responde o indivíduo, ou o grupo que organizou, ou a empresa que financiou e organizou esses eventos? Para isso, nós temos então um fato que nós vamos investigar num contexto jurídico: o dano. O que me preocupa agora não é questão política, é uma questão técnica jurídica. Quem vai reparar o dano material e o dano moral que o Brasil sofreu? Como ressarcir as despesas? Como fazer essa mecânica de investigação e de reparação? Para isso, nós temos que recorrer a um fenômeno importante do direito, que é a teoria da responsabilidade civil, seja pública, seja privada. E para isso eu criei, nos meus modelos como juristas, 3 modelinhos fundamentais, a saber, o primeiro caso, da segregação processual da responsabilidade. Primeiro caso, uma ação geral contra os depredadores. Eles foram presos mais de 1.200 pessoas, então os depredadores são identificados civilmente. Então fica fácil, são pessoas físicas em que cabe à União Federal, mediante seus órgãos técnicos, leia-se a Advocacia Geral da União, mover uma ação contra os depredadores por litisconsórcio pacífico ou ação individual, para atender a devida culpa, responsabilidade e indenização. Aplica-se com isso o princípio constitucional da individualização da pena, ancorado na proporcionalidade dos fatos. Quer dizer, para cada delito, a respectiva pena. E o pedido é a indenização material e moral, obviamente, além da restrição de direitos, se for funcional, e penal, que não me interessa nesse instante. Essa é a questão importante. O grande problema aí dentro desse contexto está que dentro da administração pública, muitos atores, isto é, muitos agentes públicos atuaram em conformidade com os desejos dos depredadores. Aí então temos um problema interno, que a AGIU tem que fazer uma ação contra os agentes internos, para uma questão funcional, para ver até onde houve a negação do dever de atuar, isto é, a omissão administrativa. E externamente fazer ações ordinárias normais, que a AGIU está fazendo muito bem, que eu acompanho. O segundo fato é as pessoas jurídicas. A AGIU faz então uma ação jurídica contra as empresas que organizaram, planejaram e financiaram, que já estão identificadas, e faz da mesma forma. Então, por essa razão, eu pego emprestado a Lei 9.605, que é a lei da lei ambiental, que já faz um alargamento principiológico em que as pessoas jurídicas no Brasil também são responsáveis. Então, podemos condenar, sim, para cumprir as despesas materiais e morais as empresas que lá atuaram. E o terceiro grupo são os inocentes úteis, isto é, as pessoas que estavam nessas caravanas, sendo pagas e financiadas por grupos políticos ligados ao governo Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro, e, por sua vez, não atribui a eles nenhuma culpa, senão o manto protetor da igualdade e da liberdade de expressão. Então, essa é a primeira tese. A segunda tese que estou a falar é a ação contra os agentes públicos em serviços, por ação ou omissão. Esse é um pouco mais complicado, porque dentro da atuação do órgão de defesa do Estado, muitos grupos internamente sabotaram e praticaram, direto ou indiretamente, colaboraram com isso. Aí nós temos que identificar, então, a omissão administrativas e praticar, então, os atos disciplinares funcionais decorrentes da omissão. Tem que aferir, então, um por um, a individualização da pena e a respectiva atuação particular de cada um. Então, isso é a segunda tese. A terceira questão é a questão dos agentes militares.
fora de serviço. Muitos militares vestidos ou não a caráter, fora de serviço, estavam praticando os atos de sabotagem. Ali eu reporto ao Estatuto Militar e ao Regimento Militar que o militar não pode prestar-se para praticar atos políticos, nem seja interno e externamente. Por quê? Porque o militar no Brasil tem carreira de Estado. Sendo carreira de Estado, portanto, tem que estar incólume às funções princípios da política em geral. Tá? Então, esse é o terceiro grupo. O quarto grupo é a ação dos particulares lesados contra a União Federal. Também os carros que foram depredados, quebrados, etc., pelos manifestantes, se cabe ou não à União Federal responder. Eu digo que sim, por força do artigo 37, parágrafo 6º, em que a União Federal é responsável de forma objetiva frente a isso. Depois tem um capítulo para discutir excludentes e atenuantes, que não vou detalhar aqui, mas é importante porque a União Federal tem mecanismo de defesa, e as soluções possíveis, jurídicas possíveis. As soluções possíveis são a hermenêutica jurídica, isso é, o recorte interno, né, do sistema de integração do sistema de principiológico, né, da análise dos fatos em concreto, e mais que isso, o direito comparado. Para isso eu reporto algo parecido que aconteceu no Brasil agora, nos Estados Unidos, na invasão ao Capitólio americano, que é algo parecido, e nós podemos pegar no modelo americano a comparação dos modelos lá praticados, jurídicos, e o modelo argentino. E além disso, nós queremos registrar que outros países do mundo têm essa modelagem legal, que a França tem, a Itália tem, e Portugal, além dos Estados Unidos, etc. Então, pegar nas modelagens internacionais, que nós chamamos de direito comparado, para solucionar esse problema. Além disso, tentar no Brasil fazer uma lei que resolva essa equação político-administrativa que nós não temos no Brasil. Nós temos uma lacuna. Então, qual é a solução que eu apresento para nós terminar um pequeno vídeo que eu estou a falar? É a individualização da pena, um por um, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, uma dosimetria justa e adequada para cada um, e além disso, a condenação moral e material, para que de impostura em impostura a gente não vira um país de segunda mão. Nós somos um país sério, a gente tem uma ordem constitucional rígida e tem obedecido os quatro tempos. E além disso, a manutenção inabalável da democracia e o Estado Democrático de Direito. É isso. Obrigado.